Sou Paulo Caroli e este é o podcast Mínimo Viável, onde compartilho conhecimento sobre as novas relações de trabalho e assim contribuo para a transformação de um mundo melhor. Oi. Boa noite, boa tarde, todo mundo. Boa Andréia! noite, boa tarde, pessoal. Oi, Carol. Que evento maravilhoso, Andréia. Vamos lá, né? Muito bom. Tá, deixa eu começar, Andréia. Eu queria te agradecer tudo que você fez pela comunidade de Kanban. Eu te conheço desde 2010 e eu sei que nessa época você já estava lá com o livro do David Anderson. Tu traduziu para português, muito obrigado, tu ajudou muita gente. Você sempre compartilhou conhecimento sobre o Kanban comigo e com muita gente, né, nesses vários anos. É impressionante o que o tempo passa. E eu queria também agradecer por você trazer esse treinamento para carole.org, que a comunidade estava pedindo e você já tem esse conhecimento. E é muito legal, muito bom para o nosso Brasil e para todo mundo que vai poder desfrutar desse treinamento contigo. Obrigado de coração. Eu que agradeço, Carol, eu que agradeço. Estou muito, muito feliz de estar aqui hoje contigo, né? Como você falou, já tem alguns anos aí de estrada, né? De história, 13 anos, né? Desde 2010, e minha história com o Kanban só começou um ano antes, 2009, vou mostrar já aqui para todo mundo. E é um desejo antigo meu, né? Era um sonho antigo meu de poder oferecer esses treinamentos certificados, né? Porque treinamento Kanban é uma coisa que eu já venho assim facilitando, ministrando há muitos anos, né? Principalmente em graduação, em pós-graduação, nas próprias empresas que eu trabalho, né? Então, todos esses anos sempre facilitei muitos treinamentos, mas os oficiais, né? Estou abrindo aqui com a Carol e nossa, maravilhoso para mim, porque a gente tem um histórico da TW, né, que a gente trabalhou juntos lá, e agora a Carole agora não, né, 3, 4 anos, agora não, né, a Carole.org, tá comemorando o aniversário daqui a pouco. Com Lean Inception, PBB, Lean Delivery, né, então fico muito feliz de trazer o Kanban, a gente começando aí com o TKP, depois vai trazer o KSD e KSI também fala um pouquinho mais aqui com o pessoal, mas muito feliz de fazer isso contigo, um cara que eu admiro demais, né, pessoalmente, profissionalmente, então felicidade não cabe aqui. Legal. Para a nossa comunidade é um baita benefício, né, ter a Andréia compartilhando isso com a gente. Eu também já conheci o David Anderson, assim, é muito legal o trabalho que ele vem fazendo com o Kanban, e até a organização da Kanban University é muito boa. Então, fico feliz de ser um veículo, de poder trazer, junto com a Andréia, esse conhecimento para o Brasil. Mas tu que é estrela, Andréia, tu que traduziu o livro, tu que fez vários treinamentos dele, você que certifica as pessoas. Conta para a gente como é que vai ser esse primeiro treinamento, se vão ter outros depois. Todo mundo, inclusive eu, queremos saber todos os detalhes. E eu vou fazer esse treinamento contigo também. Opa! Vou querer. Beleza. Pessoal, antes de falar aqui do treinamento em si, né, o primeiro treinamento que a gente vai oferecer aqui pela carole.org é o TKP, o Team Kanban Practitioner. Eu quero contar para vocês a minha trajetória com o método Kanban, né? Quem me conhece aí há mais tempo já me ouviu contar aqui essa história, eu sempre gosto de contá-la nos meus treinamentos, mas como eu sei que tem muita gente aqui, provavelmente, que não me conhece, então vou trazer aqui. Então, vamos lá, né? Como eu falei agora há pouco com Carol, então minha história com Kanban começou em 2009, gente. Eu olho esse ano aqui, é inacreditável, né? 14 anos, porque foi em janeiro de 2009 que eu tive a oportunidade de praticamente cair de paraquedas num treinamento do David Anderson aqui em Recife, né? Para quem não sabe, eu moro aqui em Recife muitos anos já. Sou praticamente uma pernambucana, amo aqui a cidade. E o David Anderson esteve aqui em 2009. Nessa época eu trabalhava no Instituto de Inovação aqui em Recife, no César, bem conhecido, Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife. E existia uma iniciativa na época, que eu acho que ela existe até hoje, que chama Recife Summer School, que é um momento que o César convidava pessoas de outros estados, inclusive de fora do Brasil também, que estavam com novas ideias, né, trabalhando com novos métodos de trabalho, novas tecnologias, enfim,
novos conhecimentos, convidava essas pessoas para vir aqui para Recife, dar palestra, dar treinamento. E em 2009 o César chamou o David Anderson, né, e eu participei dessa turma com ele. Na época não existia o livro ainda Kanban, né, o nome do treinamento foi Design of Software Management, e eu brinco que eu tenho uma evidência, né, que eu participei desse treinamento, que tem um comentário do próprio David Anderson lá em 2009 no meu LinkedIn, falando da minha participação nesse treinamento. E eu fiquei assim, eu fui para esse treinamento, eu nunca tinha ouvido falar do David Anderson, né, mas eu sou muito, muito curiosa, eu estudo muito, então fui assim, com a cabeça aberta, né, para, enfim, absorver lá qualquer coisa que ele fosse levar para esse treinamento. E eu fiquei apaixonada, assim, por todo o conteúdo que ele apresentou. Foram 2 dias de treinamento, e a sensação que eu tive na época foi, nossa, muitos dos problemas que eu tenho atualmente, que eu não tinha a menor ideia como atuar, né, que ações eu poderia tomar para me ajudar nesses desafios atuais, o David me trouxe muitas respostas nesse treinamento. Então, em 2010, aí eu já fui realmente para um treinamento de Kanban, se eu não me engano, foi a primeira turma que o David facilitou aqui no Brasil, em São Paulo, né, tinham nomes maravilhosos lá nesse treinamento, como nossa, gente, me deu um branco agora, o Hilbert estava lá, a Amanda Varela, o Alisson Vale, se eu não me engano, estava lá também, então foi mais um momento maravilhoso. E aí, nesse treinamento, o David estava com 2 versões do livro Kanban, né? Esse da capinha azul aqui, que é o Blue Book, né? Que é o mais conhecido da literatura de Kanban. Ele estava com uma edição em inglês e uma edição em alemão desse livro. E aí, eu do nada, assim, nunca trabalhei com tradução na minha vida, isso foi a única tradução, assim, que eu fiz. Eu perguntei para ele se ele tinha interesse em traduzir o livro para o português também, né? E ele disse que sim. Então, eu comecei a trabalhar na tradução do livro ainda em 2010, fiquei 1 ano traduzindo esse livro. Trabalho que eu fiz sozinha, né? Ninguém revisou, só eu mesma. E aí, em 2011, a gente lançou esse livro traduzido em português no Brasil, e a gente chegou a lançar em Portugal também, né? Eu estive em Portugal com o David Anderson em 2011, a gente fez uma turma de Kanban lá, para lançar a versão traduzida para o português brasileiro. E em 2011 também eu recebi um convite do próprio David Anderson para participar na época o evento chamava Lean Software and Systems Conference, para apresentar o case da minha primeira utilização do método Kanban, que é um case que eu conto, né, que eu falo muito sobre ele nos meus treinamentos, que apesar de eu ter trabalhado nele, né, 13 anos atrás, é um case muito, muito legal, e ele me chamou especialmente porque eu utilizei num projeto, né, de desenvolvimento de software, né, porque na época ainda hoje, né, muitas pessoas acreditam que Kanban é para ser usado em projetos de sustentação, manutenção, e já em 2010, enfim, eu fiz a tradução já em 2010, eu estava lendo um comentário que a pessoa fala de tradução, aí veio a palavra tradução na cabeça. Já em 2010, eu usei o método Kanban para desenvolvimento de software. Então, eu fui falar sobre esse case nesse evento em 2011, que foi nos Estados Unidos, em Long Beach. Foi uma experiência muito, muito legal. E desde então, pessoal, eu facilito treinamentos, eu uso, né, práticas do método Kanban em todas as empresas que eu trabalhei, né? Eu já trabalhei em algumas empresas, sempre aqui em Recife, então saí do Centro de Inovação, trabalhei na TW com Carole, trabalhei numa startup bem legal aqui em Recife, a Joy Street, na Pitang, que é uma empresa que foi spin-offada do César, e mais recentemente trabalho na Accenture Brasil, no time de Business Agility da Accenture Brasil. Então, utilizo sempre, porque eu acredito muito, né, eu realmente sou, assim, como eu falei, eu fiquei apaixonada desde 2009, é um método que eu acredito muito nos resultados, eu acredito porque já utilizei muito as práticas e vejo, acompanho os resultados, né, com dados, utilizando métricas.
Então, é muito bom você falar sobre algo que você acredita, né? Tanto no trabalho como nos treinamentos. E aí, uma coisa acaba alimentando outra, né? A experiência que eu tenho no trabalho, eu levo para os treinamentos, acabo aprendendo muito nos treinamentos também, né? Todo mundo que participa dos treinamentos vem com uma bagagem, fazem perguntas, às vezes, coisas que eu não tinha pensado, eu tenho que repensar, né? Para a gente dar aula de qualquer assunto que seja. A gente também se obriga, né, a estar estudando mais, a estar acompanhando mais tudo que está acontecendo em relação àquela área de conhecimento. Eu sou professora também, né, sempre fui, toda a minha vida, então quase 15 anos que eu sou professora, em faculdade, em pós-graduações aqui em Recife, algumas faculdades fora aqui de Recife, de forma remota também. Então, e amo ensinar, né? Eu costumo dizer que é a coisa que eu mais gosto de fazer. Assim, eu posso estar cansado, o que for, eu chego no treinamento, vem energia, não sei de onde. Enfim, amo e falar sobre Kanban. Todo mundo que me conhece fala que meus olhos brilham, né? Quando eu começo a falar do método. Então, essa aqui é a minha trajetória, né? Para vocês, da onde vem, né? Andrea Pinto, como foi que eu conheci o método, que eu fiz aí nesses últimos anos. E aí, ano passado, eu me tornei a KT, né? Então, eu fiz o treinamento, tive a felicidade de ter 2 professores maravilhosos, o Juliano Ribeiro e o Marco Mendes, para obter essa certificação, que, na verdade, é uma certificação, assim, que certifica que você pode ensinar, né, sobre o método. Não é comprovação do meu conhecimento, eu tenho que ir para esse treinamento já com conhecimento muito solidificado do método, né, que a gente é muito testado. São 2 semanas de treinamento, 40 horas, é bem puxado, onde você tem que explanar, né, falar sobre o material que vai ser utilizado durante os treinamentos. Então, eu fiz isso ano passado, em agosto de 2023, gente, eu estou viajando, a gente está em 2023, né, em 2022. Em agosto de 2022, eu obtive a certificação AKT, e desde então venho pensando, né, como é que eu faço, me lanço sozinha no mercado. O Carole, desde o início, falou, olha, querendo fazer uma parceria, a gente faz aqui na carole.org. Então, eu pensei inicialmente em lançar meu nome, fazer algo mais sozinha, mas acabei optando mais recentemente por essa parceria e estou muito, muito feliz com isso, tá? Agora, falando sobre a parceria, né, com a carole.org. Então, pessoal, a gente vai começar com o TKP, o Team Kanban Practitioner, que eu gosto de falar que ele não é um treinamento básico, tá? Se vocês forem procurar aí na internet, muitas pessoas apresentam o TKP como sendo um treinamento básico. Ele é um treinamento introdutório, mas ele está longe de ser um treinamento básico. Tá, porque a gente passa no TKP, e ele é muito intenso, né? Ele é um treinamento de 8 horas, com práticas. A gente passa por todas as 6 práticas do método Kanban, de maneira profunda, né? A gente usa uma ferramenta para explorar esses conceitos, essas práticas, de maneira gamificada. Então, assim, a ideia desse treinamento é que vocês saiam dele já com conteúdo suficiente para começar a utilizar o método Kanban a nível de time, tá? Então, esse é um desafio que eu me coloco, né? Durante o treinamento, eu fico também provocando os alunos em relação a isso, né? Disso que a gente está vendo aqui no treinamento. O que é que vocês pensam em já começar a utilizar a partir de amanhã no trabalho de vocês? Né? Porque o método Kanban, ele tem uma proposta, que a gente aprofunda muito isso também no TKP, de ser uma abordagem evolucionária, né? Então, o que é essa abordagem evolucionária? A ideia é que a gente vá melhorando os métodos de trabalho aqui no TKP, né, a nível de time, aos poucos, né? Então, não é que vocês vão sair do TKP, vão pegar todas as 6 práticas, no outro dia no trabalho, e vão aplicar as 6 práticas. Não é isso, né? Mas vocês vão entender profundamente cada uma delas, né, vão fazer uma relação dos desafios que vocês têm hoje no trabalho de vocês com essas práticas, né? A gente conversa muito, mais uma vez, sobre o dia a dia, não é um treinamento teórico descolado da realidade, e vocês vão utilizar o que for aprendido, né, absorvido no TKP,
aos poucos, né? Vamos começar, por exemplo, com uma gestão visual, vamos começar entendendo aqui o fluxo de trabalho do time, como é que a gente dá visibilidade para isso, para as etapas do fluxo, como é que a gente dá visibilidade para as políticas do processo, como é que a gente trabalha com cadência, né? Como é que a gente faz uma boa Kanban meeting, como é que a gente faz uma boa reunião de melhoria de processo. Então, vocês vão fazendo isso aos poucos, e no TKP também a gente já aborda inicialmente o assunto de métricas, né? Então, o assunto melhoria de processo de maneira evolutiva, ele é muito explorado no TKP também. Então, vocês vão sair tanto com conhecimento suficiente para entender o cenário de vocês, né, entender o desafio e pegar o conteúdo do TKP e aplicar aos poucos, como vocês também vão ter uma percepção melhor de como é que vocês medem isso, né? Essa melhoria que eu estou propondo aqui, né, se você é um líder, se você é um gerente de projetos, se você é um líder, enfim, se você é um Scrum Master, né, seu time usa Scrum, você também vai poder aplicar essas práticas aos poucos e utilizando métricas, entender se aquelas melhorias que estão sendo propostas por você, né, em colaboração sempre com o time, com as pessoas que fazem ali parte do teu dia a dia, se isso está influenciando realmente de maneira positiva no resultado do time, né? Então, não é a melhoria pela melhoria, né? Então, beleza, a gente implementou está utilizando uma nova prática, né? E a gente está acompanhando aqui, por exemplo, lead time, que é o tempo de, assim, resumidamente falando, é o tempo que um time demora para entregar uma demanda para o cliente. Então, desde que essa demanda chega para o time, quanto tempo demora para ser entregue. Uma coisa que vocês podem acompanhar é essa melhoria que a gente está utilizando aqui. Isso está tendo impacto, por exemplo, no lead time? A gente está diminuindo o nosso lead time? Quer dizer, a gente está entregando mais, por exemplo, né? Então, não é só a melhoria pela melhoria, é implementar a prática, né? Implementar a melhoria e acompanhar. Então, tudo isso, todo esse conteúdo, vocês vão ter acesso no TKP, né? Então, por isso que eu digo que ele está longe de ser um treinamento básico, né? Muito pelo contrário, principalmente para pessoas que têm um conhecimento ainda bem inicial do método Kanban e até para aquelas que não conhecem o método, né, que quando pensam em Kanban, pensam em quadro apenas, pensam em post-its, isso sim faz parte do método, né, mas o método Kanban é muito maior do que isso. Então, para essas pessoas que têm conhecimento ainda pequeno, ou até que já, por exemplo, já fizeram um treinamento em alguma outra instituição e não conseguiram, né, utilizar no seu dia a dia, o TKP vai te dar muita informação para você realmente começar a atuar a nível de time. E aí, aplicando, né, tudo que a gente vai ver no TKP, aí eu digo, beleza, aí vai sim para um KSD, um Kanban System Design, porque aí a gente vai aprofundar ainda muito mais, né, a gente vai trazer muitas outras métricas, a gente vai falar de static, então a gente vai ampliar, né, ampliar a profundidade de cada uma das práticas, com foco muito grande em métricas no KSD, que a gente não está com turma aberta ainda, tá? Então, mais uma vez, não é um treinamento básico, inclusive eu estou escrevendo sobre isso, nos próximos dias vai estar lá no blog da Carole um artigo especialmente falando sobre o TKP. A gente, então, vai iniciar com o TKP, a turma agora em maio, né, 15, 16 e 17 de maio, à noite. Ele é um treinamento de 8 horas, e a ideia é que a gente minimamente tenha uma turma por mês do TKP, tá? Então, nos próximos dias a gente também já vai abrir para junho, julho, agosto, e o KSD, provavelmente a gente vai abrir a partir de julho, tá? Eu já estou, obviamente, com o material todo, né, porque a certificação AKT que eu tenho me possibilita facilitar o TKP, o KSD, que é o Kanban System Design, e o KSI, que é um treinamento ainda bem mais avançado, que aí é Kanban a nível organizacional, né, a gente extrapola o nível de teams. Então, o KSI, que é o Kanban System Improvement, são treinamentos de 16 horas que a gente vai
oferecer aí nos próximos meses, tá bom? Então, a gente vai começar com o TKP, mais uma vez, provavelmente uma vez por mês, para iniciar. Eu estou aqui com uma cola, estou só vendo aqui, se eu não estou esquecendo de falar nada para vocês. O treinamento, vocês recebem também com o TKP a versão digital do livro Kanban. Vocês podem escolher, né, qual idioma que vocês querem baixar, então vocês podem fazer o download da versão em português, se vocês preferirem. E aqui na carole.org vocês vão receber também o livro digital, a versão digital do Diagrama de Fluxo Cumulativo, né, que é um livro que foi escrito pelo Carole, tem um prefácio meu, é um livro fantástico, explora só esse diagrama, né, esse gráfico, que a gente, inclusive, vai explorar no TKP também. Então, vocês vão receber esses 2 livros, tá, com esse treinamento. E a certificação da Kanban University, ela é a participação de vocês. Então, a Kanban University, ela exige 75% de tempo, né, de participação. Então, eu que comprovo, né, isso, eu que assino lá que vocês participaram, pelo menos 75% do treinamento, e vocês recebem o certificado da Kanban University, tá? Então, esse treinamento da Carole, diferente dos outros treinamentos que vocês recebem, né, o certificado da Carole, esse vai ser um treinamento um certificado da Kanban University, assinado por mim e pelo David Anderson. Então, vocês recebem, no máximo, 2 dias depois do treinamento. É bem rapidinho. Mais uma pergunta. Estarei pronto para usar o método Kanban após esse treinamento? A resposta é sim, é um compromisso meu com os meus alunos. Então, sim, tá, pessoal? Mais uma vez, é importante reforçar isso. É um treinamento super prático, muito prático. A gente vai explorar cada uma das 6 práticas, então, gestão visual, limite de trabalho em andamento, as cadências do método Kanban, o gerenciamento do fluxo, e as outras 2 que me deu um branco agora, mas a gente vai explorar cada uma delas em profundidade, né, na prática, com uma ferramenta online, então é gamificado na prática, além da minha experiência, né, em todos esses anos, utilizando aí o método Kanban em todas as empresas que eu trabalhei, tá? Então, sim, sem dúvida alguma, vocês estarão prontos. Tá, a gente também explora, tem um assunto aqui que eu acabei não falando, sistemas puxados, tá, de trabalho, com a utilização da prática do limite de trabalho em andamento, tá? Então, a gente explora muito essa questão, né? Essa sempre foi e é até hoje uma preocupação muito grande do David Anderson, a sobrecarga de trabalho, né? De profissionais em diversas áreas de conhecimento. Inclusive, esse é um assunto que ele explora muito no livro dele, né? Ele tinha algumas preocupações em mente quando ele tinha algumas preocupações em mente antes dele começar, assim, antes dele começar a ter os insights de trazer esses conceitos de Kanban, né, que é do Lean, principalmente do sistema Toyota de produção. Então, ele tinha alguns questionamentos e um deles era sobre a carga de trabalho. O livro do David Anderson, né, quando ele foi lançado especialmente para a área de tecnologia. Se vocês se atentarem lá para o subtítulo do livro, né, Mudança Evolucionária para o seu negócio de tecnologia. Mas Kanban extrapolou completamente, né, os limites aí dos trabalhadores de tecnologia e hoje ele é utilizado em diversas outras áreas, né, de marketing, vendas, RH, enfim, e ele é um método, é bem importante reforçar isso, ele é um método, sim, que pode ser utilizado e deve ser utilizado a nível de time, mas ele é um método para melhoria organizacional, principalmente para melhoria organizacional, tá? Fazendo esses parênteses também. É aqui o episódio de hoje. Espero que tenha gostado. Eu te peço para se inscrever e recomendar esse podcast na sua plataforma de podcast preferida, como Spotify e YouTube, e nas redes sociais. Ou, como eu prefiro, recomende aos seus amigos. Assim você me ajuda com a missão de compartilhar conhecimento sobre as novas relações de trabalho, de forma a contribuir para a transformação de um mundo melhor.